Vamos pegar a essência. A essência é o quê? Que na contratação, a hora que eu for contratar pessoas, eu preciso de contratar pessoas boas. O que é uma pessoa boa? Eu não estou falando aqui de super competente, eu não estou falando de super currículo, de super experiência, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoa boa na essência. Uma pessoa boa é uma pessoa que vale a pena a gente ter junto. E essas pessoas existem, e existem aos montes. É só questão da gente saber pensar essas pessoas. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo ajudando empresários para que ele possa parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. São aulas abertas, aulas gratuitas, pode chamar seu sócio, pode chamar gerente, pode chamar os amigos, pode chamar quem você quiser, porque aqui é conteúdo 100% gratuito, é parte do meu tempo que eu dou, que o objetivo é exatamente esse, é trazer alguma dica prática, é trazer algum conteúdo, é trazer alguma ferramenta, é trazer qualquer informação que ajude o empresário para que ele possa trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Esse é o nosso objetivo aqui nesse projeto. E falando nisso, e falando em fazer o empresário trabalhar menos e fazer a empresa render mais, todo método que eu ensino ele é baseado em 6 passos, né? E um passo importante é a gente ter pessoas comprometidas. Acontece o seguinte, para a gente ter pessoas comprometidas, eu preciso contratar da forma correta. Esse é o primeiro caminho. Se contratar errado, lascou. O problema é que quando eu falo essa questão de contratar certo, sempre tem algum empresário que vem para mim e diz assim, mas Campa, o problema é que é difícil contratar. Quando a gente entrevista a pessoa, parece que todo mundo é uns anjinhos, todo mundo é uns amor, mas na prática, no dia a dia, a pessoa vai soltando as garrinhas, vai se mostrando um pouquinho diferente. Então eu quero te falar o seguinte, que se isso acontece na sua empresa, é porque provavelmente você está contratando as pessoas erradas. Provavelmente o teu processo de contratação está errado. Então antes da gente começar, eu quero que você pense algumas coisas aqui. Primeira coisa, quando você contrata, quando você está contratando, você tem certeza que você está contratando a pessoa certa? E quando aquela pessoa que você contratou não é a pessoa certa, qual é o impacto que causa na sua empresa essa contratação errada? Outra coisa que eu queria que você pensasse é o seguinte, quando você tem que demitir alguém, quando você precisa demitir alguém na sua empresa, você normalmente demite porque a pessoa foi incompetente ou porque ela teve algum comportamento que você acha que foi inadequado? Pense aí. E acontece o seguinte, é muito comum para mim ouvir reclamação de aluno, ouvir reclamação de mentorando, ouvir reclamação de qualquer empresário que vem até nós pedindo auxílio, que eles comentam assim, mas realmente é difícil escolher a pessoa certa. Então é justamente por causa disso, justamente por causa dessas reclamações que eu ouço, essas reclamações procedentes, né, vamos dizer assim, que eu vou trazer esse assunto hoje, que eu vou falar desse assunto, de como evitar contratações erradas. E aqui, se você está assistindo e você já é meu aluno, se você já passou por uma mentoria em grupo com a gente, eu já vou te assegurar. Aqui tem conteúdo novo. Nada do que eu vou falar aqui tem lá no Empreendedor Líder, nada do que eu vou falar aqui tem nas mentorias em grupo. O que eu vou falar aqui tem apenas naquelas mentorias VIP que eu faço. Tá legal? Então vai ter muita coisa nova aqui, muita informação legal, diferente aqui. E por que a gente deve evitar contratar errado, tá? Por quê? Porque quando eu contrato errado, eu vou gastar duas coisas que são recursos importantes para a empresa. A primeira coisa que eu posso estar gastando é dinheiro, né? Porque eu vou pagar para uma pessoa que não deu certo, de repente tem todos os custos rescisórios, e eu tenho outra coisa que eu vou gastar também, que é tempo. Tempo também é um recurso escasso para o empresário. Por que tempo? Porque eu vou ter que, de repente, estar ensinando de novo aquela pessoa, vou ter que estar contratando, abrindo um processo seletivo. Não é bom. E muitas vezes as pessoas vêm para mim e dizem assim, mas Campa, para contratar certo não tem segredo. Para contratar certo, você contrata lá uma boa agência, aí você seleciona algumas pessoas, você manda lá fazer um teste com um psicólogo, com um avaliador, ele decide para você, é isso aí, não é? Olha, se essa pessoa for trabalhar com esses profissionais que vão decidir para você, tudo bem. Mas se forem trabalhar para você, eu recomendo que você tenha o seu processo seletivo.
Você pode até utilizar sim a opinião profissional dessas pessoas, desses profissionais, mas o correto é que você tome essa decisão. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Já quero te adiantar aqui que eu não vou trazer nenhuma técnica mágica aqui que te ensine você descobrir o melhor, até porque não existe isso, infelizmente. Eu não vou também te ensinar nenhum tipo de teste maluco, nada disso, nem vou te dar uma garantia, ó, faz isso aqui que você vai acertar 100%. Quem me dera ter isso, quem me dera. Infelizmente eu não tenho. Só que o que a gente vai fazer aqui hoje é o seguinte. A primeira coisa que eu vou te mostrar para você contratar certo, eu vou te mostrar que existem 3 tipos de empregados. Tá? Talvez você pense, pô, Campa, mas empregado é uma palavra feia. É, existem palavras mais bonitas, mas se enquadra nesses 3 tipos e eu vou te explicar por quê. Vou te falar também qual é o tipo de empregado que você tem que evitar a todo custo. Vou te ensinar o que você precisa valorizar naquela pessoa na hora em que você está contratando, na hora que você está escolhendo. E acima de tudo, como escolher a pessoa certa, né? Qual é o melhor caminho para escolher a pessoa certa e depois que escolheu, como que você faz para manter essa pessoa certa, como que você faz para mantê-la na empresa, porque também é importante manter. Então, se você quer resolver isso, se você quer resolver essa questão de contratações, contratar de modo mais assertivo, fica aqui comigo até o final dessa aula aqui, porque eu te garanto que vai ser bem legal. Eu caprichei bastante nesse conteúdo de hoje, vai ser bem bacana. Eu vou trazer coisa simples, eu vou trazer coisa prática, coisa que você já pode pôr a funcionar já a partir da sua próxima contratação. E isso vai te ajudar muito a você trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Vamos lá. Primeiro tipo de funcionário que existe. O primeiro tipo é o colaborador. Olha só, é uma palavra bonita, né? Mas todos não são colaboradores? Não. Colaborador é um tipo de funcionário. Por que é um tipo? Esse aqui, para mim, é o que eu acho que é o melhor tipo de pessoa para você ter na sua empresa é o colaborador. Por quê? Porque como o nome diz, colaborador é aquele cara que colabora. É aquela figura, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que colabora com a empresa. É aquela pessoa que está assim totalmente engajada, totalmente comprometida com o negócio. Mas comprometida com o quê? Comprometida com a empresa, comprometida com você, comprometida com os objetivos, comprometida com tudo. E essa pessoa, ela quer resultados. Ela quer ver o negócio acontecer, ela quer que os objetivos sejam atingidos, ela quer que a empresa cresça. E quando isso acontece, quando os resultados são atingidos, ela vibra, ela comemora, afinal ela é parte daquilo, ela se sente responsável por aquilo. Para ela é uma comemoração como se fosse uma conquista pessoal. Então essa pessoa ela aceita desafios, ela dá ideia, ela às vezes ela nem se importa com o horário, ela se importa que ela vai atingir os objetivos porque ela é feliz ali fazendo as coisas daquele jeito. E se as coisas dão errado, esse colaborador, ele se indói, ele fica sentido, ele se chateia, diz, puxa, aquilo é dele também, ele se sente assim. O colaborador é aquela pessoa que veste a camiseta da empresa. Então o colaborador é a melhor pessoa para se ter junto, o colaborador é o sonho de consumo de ter. Inclusive, se você tem colaboradores na sua empresa, você tem que fazer de tudo para manter essas pessoas. Mas é claro, se você tem colaborador lá, uma coisa eu posso te assegurar, isso é mérito teu. Você fez algo incrível para desenvolver essas pessoas, para ter essas pessoas. Então, parabéns. Se você me falar, Campa, eu tenho um time com muitos colaboradores, uau, sensacional. É isso mesmo. E o que você tem que fazer para manter esses colaboradores, em especial, é você ter uma estratégia que você pense assim, ó, tá legal, ele vai me ajudar a crescer. Mas ele tem que crescer também. Você tem que dar oportunidade para que essa pessoa se desenvolva, para que essa pessoa cresça também na sua empresa. Aí vira um negócio bom para os dois, bom para os dois. Aí funciona, aí é bonito. Mas nós temos um segundo tipo de empregado, que é o funcionário. É bom ter funcionário, Campa? Claro que é bom. O funcionário ele é aquela pessoa que, como o nome diz, ele funciona, tá? Ele se paga. Ele pode até não estar comprometido tanto assim com a empresa, mas você mandou, ele faz, não tem problema. Talvez ele fique ali durante o dia louco para chegar às 18 horas para ir para casa. De repente chega sexta-feira, ele já chega com outro ar, uau, último dia da semana, talvez a sensação seja essa. De repente na segunda ele não esteja tão empolgado, não esteja tão animado para ir trabalhar, mas quando ele está lá, ele faz a parte dele.
Claro, de um funcionário você não pode esperar proatividade. Do colaborador, sim, o colaborador enxergou as coisas, ele vai lá e faz acontecer. O funcionário talvez ele pense, mas isso não é comigo, isso ninguém me mandou fazer, deixa ali. E o funcionário tem um negócio assim, quando ele estiver descontente com a empresa, ele vai pedir para sair, ele vai arrumar outra coisa, vai sair. Normalmente ele não causa assim grandes estragos, ele não te deixa numa situação complicada. E eu recomendo que com os funcionários, não demita o funcionário. Tenta manter o funcionário lá, tenta fazer ele se desenvolver, tenta fazer o funcionário virar um colaborador. Aquilo que você fez com os outros, tenta fazer isso também. Mas tem um terceiro tipo de empregado que aqui é perigoso. Aqui é o que a gente chama de sabotador, tá? O sabotador é aquele funcionário que não está nem aí para você. O sabotador ele só tem uma preocupação, os direitos. Ele está preocupado com os direitos dele. Obrigação, se der para enrolar, se der para dar um migué aí, ele vai fazer, ele não quer saber. Às vezes o sabotador, na sua frente, ele age de uma forma. Pelas costas ele age totalmente diferente. O sabotador é aquela pessoa que ela pode se mostrar amiguinho muitas vezes, mas a hora que você sai, ele dá contra, ele boicota, ele fala mal da empresa, ele fala mal das suas ideias, ele não está comprometido com o negócio. Aí ele olha, o sabotador ele olha aquele colaborador lá que está ali pegando junto, que está firme e forte. Ele chama o cara de puxa-saco. Olha lá vem o puxa-saco aí, fazendo hora extra, fazendo coisa a mais. Que bobagem. Eu que não vou fazer um negócio desses pela mixaria que eu ganho. O sabotador é o cara que eu te diria o seguinte, ele está sempre descontente. Mas ele não está descontente muitas vezes só com o emprego dele, ele não está descontente com você. Às vezes ele culpa você, mas meu chefe é ruim, meu chefe não me valoriza. Mas por que ele faz isso? Porque ele culpa todo mundo pelos fracassos dele. É comum isso para o sabotador. Ele não está contente com a vida dele. E o sabotador ele é péssimo, é um péssimo negócio, porque o sabotador ele não colabora, ele não funciona e ainda ele faz contra. E sabe o que é pior do sabotador? O sabotador ele influencia negativamente os outros. É tipo você pegar um saco de laranja e ter uma laranja podre. Cada laranja que vai encostar naquela ali vai apodrecer também. Então o sabotador tem isso, o sabotador tem esse problema. Então por isso que eu digo assim, qual é o tipo de empregado a evitar? O sabotador, a todo custo, porque além dele atrapalhar, ele estraga os demais. E sabe o que acontece? Eu noto que empresas que às vezes toleram, tem lá um funcionário sabotador e o empresário fica tolerando. Por que às vezes o empresário tolera? Puxa, mas é só ele que sabe fazer aquilo. Mas eu tô com ele há tanto tempo, a rescisão vai dar cara. Mas é meu amigo, é alguém que eu gosto, é alguém que eu batizei o filho, lá virei compadre. Às vezes isso acontece. E aí o camarada não demite aquele sabotador. Mas aí quando não demite, quando segura aquele sabotador, sabe o que acontece? Aquele colaborador que está ali dando o seu sangue, está fazendo o melhor pela empresa, ele está enxergando aquilo, ele está enxergando você ser conivente com isso, e ele vai se desmotivando, diz, não é justo. Eu faço as coisas, eu me espicho, eu faço a mais, e o outro lá está ali desse jeito, e o chefe não faz nada, fica aceitando, não é legal. Então, Campa, existe um remédio para a gente resolver o sabotador? Existe. Sabe qual é o remédio? É o olho da rua. Não tem jeito, você não vai consertar um sabotador. A tua empresa não é obra de caridade. Se você tem um sabotador, manda embora. Mas Campa, sai caro demitir, o cara tá anos comigo. Para pensar. Vai sair a curto prazo, pode ser que seja caro. A longo prazo você vai ver que te custou barato você demitir um sabotador. Então se você tem lá um sabotador na sua empresa, manda embora. Se livra dele. Então a primeira coisa que a gente tem que entender que colaborador, na verdade, não é algo assim que ele está prontinho no mercado, que eu contrato um colaborador. Colaborador ele até pode ter uma tendência a ser colaborador, mas a empresa ela tem que se preocupar com isso. Eu já expliquei isso em outras lives, então não vou estar retomando aqui hoje, né? Mas assim, vamos pegar a essência. A essência é o quê? Que na contratação, a hora que eu for contratar pessoas, eu preciso contratar pessoas boas. O que é uma pessoa boa? Eu não estou falando aqui de super competente, eu não estou falando de super currículo, de super experiência, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoa boa na essência. Uma pessoa boa é uma pessoa que vale a pena a gente ter junto. E essas pessoas existem, e existem aos montes. É só questão da gente saber
pinçar essas pessoas. Mas para entender um pouquinho isso, tá? Como é que é o jeito tradicional? Como é que é o jeito tradicional de se fazer contratações? A pessoa olha lá uma montoeira de currículo, né? Seleciona aqueles melhores. Uau, esse tem tanto tempo, esse trabalhou em empresas similares. Venha para uma entrevista. E na entrevista se analisa, se testa as competências da pessoa. As competências da pessoa. Acaba se testando. Se dá uma olhadinha, gostei, simpatizei da pessoa, é normal fazer isso. Mas acaba que o grande critério decisivo para as contratações, no geral, não estou dizendo que é o seu caso, mas o grande critério decisivo, no geral, é a competência. É o currículo, é a capacidade da pessoa fazer. Escreve aí para mim se você acha que não é assim, se você é diferente. Mas a maioria que eu percebo é assim. Então o que a gente propõe é uma nova realidade, é um novo foco. Eu quero propor aqui o seguinte, é óbvio que você vai olhar competência, é óbvio que você vai olhar currículo, é importante, mas aqui eu já quero quebrar um paradigma, que é o seguinte, ó, quando a sua empresa ela tem processos padronizados para fazer as coisas, você passa a não depender tanto de supercompetências. Então, você começa a depender de pessoas, que você pode contratar pessoas com menos competência. E aí você pode olhar, e você deve olhar para algo mais importante do que competência, que é o seguinte, que é valores. O que é valor? Valor é uma coisa que para a pessoa é importante. O que ela valoriza? O que para ela é impactante? O que ela respeita? O que ela honra? Isso são valores. Então você começa a olhar para os valores da pessoa. E aí você começa a decidir muito mais pelo caráter, pelo comportamento, do que pelas competências. Vamos de novo, né? Competência importa? Importa. Mas o critério decisivo tem que ser caráter, tem que ser comportamento. Sabe por que eu te falo isso? Por uma razão muito simples, ó. Competência, habilidade, capacidade de fazer, você ensina. Agora, valor, vamos lá. Você já viu algum curso para a pessoa aprender a ter valores? Ah, eu sou uma pessoa desonesta, eu vou fazer um curso para aprender a ser honesto. Você já viu isso? Não existe. Então você não ensina valores para uma pessoa. Valores ela traz de casa. Comportamento ela traz de casa. Ela é ou não é. Ah, você está dizendo que ela não pode mudar, Campa? Não, claro que ela pode mudar. Mas ela tem que querer mudar. Não é você que vai mudar isso nas pessoas. Então, por isso que eu falo, prioriza competência em relação a comportamento. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários aqui. O Marcos me pediu como identificar o sabotador. Marcos, eu tenho certeza, Marcos, que se você tem equipe, a tua equipe sabe quem é. Na empresa, acontece um negócio que eu não sei se nos outros estados esse termo é comum, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente fala muito isso. É o rádio peão. Sabe o que é o rádio peão? É aquilo que todos os teus funcionários falam e comentam, todo mundo sabe, mas você não sabe. Então, se você está próximo do teu time, se você tem uma boa aproximação com as pessoas, elas vão te contar quem é o sabotador. E é só você ficar atento. É só você ficar atento, você vai ver nas atitudes, você vai ver como é que a pessoa está agindo, você vai ver se ela dá contra, você vai ver se ela diz que faz e não faz, você vai ver que ela só quer saber do horário dela, você vai ver que ela só quer saber das coisas dela. Fica atento a esses pequenos detalhes, porque são pequenas sutilezas aqui. Tem uma funcionária assim, diz a Fernanda Vieira. Pela frente é prestativa e amiga, e por trás nos taxa como uma empresa que não pensa nos funcionários e que só os donos querem ganhar. Vamos deixando porque ela vende. Fernanda, é aquilo que eu falava antes, tá? Ela vende, legal. E o que ela te causa de danos? Coloca na balança. Entendeu? Eu, por exemplo, não admito isso. Alguém na minha equipe, alguém que haja desse modo, tá? Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas comportamento, para mim, valores, tá fora. Pessoa de duas caras, ela vai agir contigo, vai falar contigo de um jeito, vai agir do outro, vai te passar uma rasteira. Cuidado, só isso que eu te falo, tá? Ricardo Barbosa disse verdade, boas pessoas e com caráter, isso aí. Factory Minas. Tem uma ótima funcionária, uma colaboradora, mas ela quer abraçar tudo e tem muita dificuldade de passar conhecimento. Não sei porquê, é uma característica dela, né? Provavelmente a maioria das pessoas tem essa tendência. Muitos empresários têm isso.
Eu sei fazer tudo, eu abraço tudo e é difícil. Então, aos pouquinhos, ela tem que ir delegando. Existem métodos para isso, existe processo para isso, existem ferramentas. A pessoa tem que entender o que é importante ela fazer e o que é importante delegar. Roberto Fernandes está aqui com a gente. Quanto tempo que eu não vi você num conteúdo nosso, Roberto? Que bom te ver aqui. Saudade, inclusive, do amigo aqui. Luiz Sidney Campos apagou a mensagem. Que pena. Boa noite, deixa o Roberto aqui. Sou aluno aqui de Passo Fundo, verdade. José Medeiros. Não admite funcionário que fale mal da empresa. Com certeza, José. Poxa, você tá vivendo daquilo ali, vai falar mal? Se tá ruim, vai procurar outra coisa. Aí tem um negócio que eu esqueci de falar antes. Muito importante isso, que eu esqueci de falar e eu vou voltar. O sabotador é diferente do funcionário numa coisa também. O funcionário, quando ele não está contente com a empresa, ele vai sair pronto, não vai te causar danos. Mas o colaborador não. Porque o colaborador, o sabotador, às vezes mistura as coisas aqui. O sabotador ninguém quer ele. Aqueles empresários mais antenados já detectam o sabotador e não querem o sabotador. Então ele sabe que no mercado ele não tem um grande valor e já começa que a autoestima dele é baixa mesmo. Então ele já acha isso. Então o sabotador, quando ele não quer mais trabalhar na empresa, ele não chega para você e pede a conta. Sabe o que ele faz? Ele começa a piorar o comportamento dele, ele piora os resultados porque ele começa a cavar a demissão. Ele não quer abrir mão dos direitos. Então ele te complica mais ainda. O sabotador, eu não vejo uma vantagem de ter o sabotador. Ah, mas o sabotador vende, como alguém comentou aqui. Ah, mas o sabotador dá resultado. Corta. Quanto mais se deixa criar na sua empresa um sabotador, mais problema você vai ter. Roberto Fernandes, uma pessoa puxando contra pode estragar a equipe toda, a laranja podre da cesta. Exatamente, Roberto, bem isso aí, né? Luiz Sidney Campos, é a mais pura verdade, nossos colaboradores são nota 10. Cara, que legal, adoro ouvir isso. Por favor, repita as características do sabotador. José, você entrou depois aqui, de repente você vai ficar gravado, tá? Aí você volta ali a gravação, que aí vai ter com todos os detalhes, só para não me perder na sequência aqui, tá? Mas como tá gravado ali, você tem acesso a isso. Então procure esse novo foco, essa nova maneira de identificar as pessoas, valorizando comportamentos, valorizando valores, a pessoa, a essência da pessoa. Ah, tá legal, Campa, mas e como é que faz isso? Bom, esse é o assunto de hoje, né? Então vamos lá. É bom ter funcionário? É bom, ele funciona, funcionário se paga, legal. Mas colaborador, melhor ainda. Sabotador, evitar, né? Já falamos. Ok. Então vamos lá. Como é que eu faço para selecionar a pessoa certa? Eu vou falar aqui algumas coisas, eu vou falar 4 coisas, na verdade, que você precisa para isso. Coisas que você já pode fazer já na sua próxima contratação que você precisa, ou larguei um sabotador lá e preciso contratar um colaborador, você já pode praticar isso aqui. Então vamos lá. O que são essas coisas? A primeira coisa que você tem que fazer, se você não tem ainda, você precisa parar e definir os seus valores. O que são valores, Campa? Vou explicar. Valores para uma empresa é como se fosse você vai fazer uma viagem para um destino desconhecido. Nessa viagem, na estrada, você vai vendo placas. Pegue a direita, pegue a esquerda, tantos quilômetros. Essas placas, elas são comparadas aos valores na empresa da gente. Por quê? Porque elas fazem a gente tomar decisões. Então, quando você tem esses valores bem definidos, quando você define o que é importante para você, por exemplo, para você é importante o aprendizado, para você é importante o comprometimento com os clientes, é importante a evolução, significa que tudo que você vai fazer, você vai olhar para esses valores e você vai decidir, isso está contra esses valores, isso está de acordo com os valores, está contra, não vou fazer, está a favor, vou fazer. Por quê? Porque na empresa, todo mundo vai olhar para esses valores e vai ter isso como se fosse uma religião, como se fosse algo assim, eu acredito nisso. Eu acredito que tem que viver isso. Então os valores são aquelas coisas que você, empresário, valoriza, que a sua empresa valoriza e que a equipe tem que valorizar, porque os valores são o guia, os valores norteiam todas as decisões. Os valores, inclusive, eles fazem parte do mapa estratégico de uma empresa. E o que acontece? Se você tem pessoas que não estão alinhadas com esses valores, vai dar problema. Então você tem que parar e definir o que é valor para você. E aqui tem que ter um cuidado, tá? Porque, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que alguém de vocês faz isso, mas eu estou dizendo que é algo que tem que parar para pensar. Porque assim, ó, não adianta, por exemplo, eu querer gente comprometida na minha empresa se eu não sou comprometido.
se eu fico de fazer e não faço, e eu quero que meu funcionário haja diferente. Aí não dá. Não adianta, por exemplo, você querer que as pessoas sejam honestas se de repente você está, por exemplo, sonegando imposto. Tá? Ah, Campa, mas você está criticando sonegar imposto? Não, não é que eu estou criticando, mas é um negócio assim o que, no meu ponto de vista, se você parar para pensar, vamos pensar naquelas empresas que prosperaram, tá? O camarada ele pode até ter uma manobra legal, fiscal, para ele pagar um pouco menos de imposto, mas por via de regra ele não para de tirar nota, ele não deixa de tirar nota. Então aconteceu um caso uma vez, que eu nunca me esqueço de um cliente meu, que ele pegou um funcionário pela câmera, ele viu um funcionário, pegou uma nota de R$ 100 do caixa e pôs no bolso. Aí ele chamou o funcionário lá e reclamou, mas eu vi que você fez isso. E aqui a gente prima pela honestidade. Aí o funcionário olhou para ele, honestidade, né? Aí quando o cliente pede nota, você não quer dar, aí você vai me falar em honestidade. Então é incoerente esse negócio. E pegando só esse gancho do dar nota, ou não, Campo, mas eu não dou nota porque os políticos roubam o dinheiro do imposto. Cara, eu tô fazendo a minha parte, eu dou nota de tudo, eu tô tranquilo com isso. Se o político rouba, bom, aí é ele que tem que ficar, não pode ficar tranquilo. A minha parte eu estou fazendo. Então a gente tem que ter essa coerência com as coisas. Se eu não posso querer de alguém aquilo que eu não sou. Ah, mas eu quero colaboradores que sigam as regras da empresa, mas de repente eu não sigo. Não dá. Eu quero colaboradores que dê o máximo pela empresa, mas de repente eu contratei o camarada, lá eu vou pagar 5 pau por mês e na carteira eu botei um salário mínimo, eu pago ali por fora. Não é coerente. As pessoas na empresa, elas vão refletir o dono. Como é que o dono pensa? Se aquelas pessoas elas pensam igual, elas sentem um ambiente confortável ali. Se elas pensam diferente, ou elas vão virar sabotador, ou elas não vão se sentir bem. Se elas são pessoas boas, mas os valores não fecham, elas vão querer sair daquilo ali. Eu trabalhei numa empresa, isso há muitos anos atrás, antes de eu virar empresário, o meu último emprego, o meu chefe ele não era um cara tão íntegro assim, ele meio que sacaneava os clientes, ele fazia alguma coisa, ele fazia a gente fazer coisas nos clientes que eu era contra, eu ficava incomodado com aquilo ali, eu passava mal com aquilo ali. Então as pessoas boas, elas não querem isso, então tem que haver coerência, por isso que é importante esse primeiro passo, que é você definir os teus valores. A segunda coisa, quando você for contratar, alguém comentou aqui bem no comecinho, eu não me lembro, que é você definir o que você quer, e é exatamente isso. É você descrever o cargo. Pega uma folhinha de papel lá, e descreva o cargo, descreva tudo. Lá no Empreendedor Líder a gente dá até um modelo para fazer isso. Mas você não precisa um modelo, descreva lá o que cada cargo, qual é a experiência que a pessoa tem que ter, qual é a formação, qual é o conhecimento técnico, quanto você vai pagar para ela, que benefícios você vai dar, que habilidades ela tem que ter. E aqui tem que ter um cuidado quando faz isso, porque é uma coisa também muito comum em empresas. Hoje, inclusive, tive uma discussão com uma cliente minha por causa disso. Ela tem 4 funcionários com o mesmo cargo, os 4 fazem coisas diferentes e têm salários diferentes. Não é justo isso, não funciona assim. Então muda o nome do cargo, pelo menos. Se é o cargo, tem que ser igual ao cargo, senão você corre um risco até de uma trabalhista, equivalência salarial. Não sou especialista para falar disso, mas eu sei que existe isso. Então você tem que ter esse cuidado. Mas então descreva lá quais são as responsabilidades que essa pessoa tem que ter, pelo que ela responde, quais são os valores que eu quero que essa pessoa que vai ocupar esse cargo tenha. E mais, nessa descrição do cargo, você tem que pensar assim, como que eu vou fazer para essa pessoa crescer aqui dentro? Quais são os critérios para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela ganhar mais? Isso se chama plano de carreira. Deixa eu dar uma espiadinha aqui nos comentários. José Medeiros fala sobre o funcionando seguro-desemprego. Completou um ano, cria problema para forçar a demissão. Esse é o sabotador, né, José? Esse certamente é o sabotador. O camarada que está ali não é um colaborador comprometido, não é um funcionário. Boa noite, Carla. Carhouse, descrever o cargo ou a responsabilidade. Coberhouse é assim, descrever o cargo é você colocar tudo isso, tá? A responsabilidade é o que essa pessoa vai zelar por esse cargo. É a hora que ela estiver aqui, o que ela tem que me entregar, ela é responsável pelo quê? Isso é muito diferente de tarefa, tá? Então a responsabilidade ela faz parte da descrição do cargo. Vamos lá? Passo 3 aqui. Vão comentando, vão perguntando, fiquem à vontade. Aqui é um bate-papo, tá bem? Quanto mais descontraído for, melhor. Terceiro ponto aqui.
é o que a gente chama de intervista. Ah, Campa, tu escreveu errado, é entrevista. Não escrevi errado, não. É intervista mesmo. É isso mesmo. Sabe por quê que o nome é intervista? Porque ela é uma entrevista, mas é uma entrevista mais profunda. É uma entrevista que você vai olhar para dentro da pessoa, você vai aprofundar, você vai criar uma conexão maior. Na verdade, você vai fazer, vamos dizer assim, uma investigação, tá? Você vai investigar os valores daquela pessoa. Só que você vai fazer isso de um jeito tão legal que a pessoa vai se sentir conectada com você. Se ela for uma pessoa boa, na entrevista, se ela for uma entrevista mesmo, é essa palavra, tá? Se na entrevista ela for uma pessoa legal, ela vai ter um desejo enorme de trabalhar com você. Se ela não for uma pessoa boa, ela vai querer correr léguas daquilo ali, porque ela sabe que ali ela vai ter problemas, ela sabe que ali ela não vai se criar. Então isso é importantíssimo. Como é que a gente faz a entrevista, tá? A primeira coisa, quando eu estou na frente da pessoa entrevistando, né, fazendo o processo de entrevista, eu tenho que deixar aquela pessoa à vontade. Como é que eu faço isso? A pessoa vem, a gente tem que entender se você já foi empregado um dia, e eu já fui, eu sei que numa entrevista a gente chegava lá assim, tremendo, né? Lá em 94, ali antes de eu abrir minha empresa, eu já tive vários empregos, e toda entrevista que eu chegar tremendo, porque você quer aquela vaga, né? Então a pessoa chega lá nervosa, meu Deus, estão me avaliando, o que eu vou vestir? Então nós empresários, a gente tem que entender isso. Nós temos que fazer o quê? Temos que fazer a pessoa quebrar isso. Então se eu for sisudo, carancudo, é pior. É legal que eu haja assim com espontaneidade, eu deixo a pessoa solta, eu converso em amenidades, vamos falar de tempo, vamos falar do coronavírus agora, de qualquer coisa assim mais light, mais leve, para quebrar o gelo. Sabe por que eu acho que é importante quebrar o gelo? Porque se a pessoa não se soltar na entrevista, ela vai tender a mascarar alguma informação, de repente ela não vai ser aquilo que ela é na essência. Então pode ser que você descubra depois, lá na frente. Você descubra que essa pessoa não era o que você imaginava lá na frente. Não é legal, então é melhor que você descubra na entrevista isso. Então deixe ela solta, tá? Depois você vai fazer as suas perguntas. E as perguntas que eu vou te propor agora, existem 3 tipos de perguntas aqui. A primeira pergunta da entrevista é o seguinte, são aquelas perguntas factuais. O que são perguntas factuais? São perguntas que giram em torno de informações. Coisinha simples lá. Qual é a sua formação? Onde você estudou? Qual foi seu último emprego? Quanto você ganhava lá? O que você fazia? Quem que era seu chefe? Quanto tempo você ficou? Essas coisas são fatos. Isso são as perguntas que todo mundo faz numa entrevista normal, né? Todo mundo faz essas perguntas. As outras perguntas são as perguntas causadoras. Aqui a gente já começa a aprofundar um pouquinho mais. Essas perguntas, o objetivo é a gente levantar os motivos, a gente levantar as causas, as razões das pessoas. E aqui você começa a desenvolver uma habilidade de pegar pelas entrelinhas. Que tipo de perguntas são as causadoras? Por exemplo, por que você escolheu essa carreira? Olha como é profundo isso. Se eu pergunto isso, eu vou entender muitas coisas. De repente, se a pessoa, porque eu vi que essa carreira, ela dá dinheiro, é uma carreira promissora, já fica um pouquinho pé atrás. Porque eu amo fazer isso, porque eu tenho vocação, porque eu adoro ver as pessoas, quando eu entrego esse serviço, opa, você já tem um indício diferente. E você vai percebendo, quando você repetir várias vezes o tipo de entrevista, você vai percebendo como a pessoa está reagindo, se ela está mentindo, se não está. Outra pergunta que você pode fazer, por que essa oportunidade que eu estou abrindo aqui na minha empresa despertou o seu desejo? Ou ainda, qual foi o melhor, essa é boa, qual foi o melhor resultado que você teve na sua carreira até hoje? E melhor, porque aí ela te conta o que ela fez de melhor. Aí você faz uma outra pergunta aqui, legal, mas e como é que foi você se preparar para ter esse resultado? Olha que legal. Aqui você começa a pegar o modo dela agir, o modo dela pensar, as coisas que ela valoriza. E aí você vai, por exemplo, para uma outra pergunta, que você pode pensar, eu sugiro que você desenhe todas essas perguntas antes. Uma outra pergunta que eu sugiro aqui, por exemplo, por que você acha que você foi bem sucedido no seu último emprego? Então são perguntas que fazem você entender as causas. Terceiro grupo de perguntas, e essas são as mais raras, aquelas que raramente alguém faz, são as perguntas baseadas nos valores. Essas perguntas, elas te permitem entender profundamente a pessoa, profundamente o jeito dela agir, profundamente o valor.
Que tipo de perguntas são essas? Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Ó. Por exemplo, assim, se você fosse começar do zero, escolher uma outra carreira, independente de dinheiro, qual carreira você escolheria? É uma pergunta muito legal. Outra pergunta, se você pudesse fazer tudo de novo na tua vida, o que você faria diferente? Você vai perceber muita coisa aqui. Ou então, o que motiva você a ocupar essa carreira? O que uma empresa, essa aqui, eu sempre faço a pergunta aqui. O que uma empresa deveria ter para que você dissesse que você trabalha na empresa dos seus sonhos? Olha quanta coisa você vai pegar. Por que é importante esse tipo de pergunta? Ó? Porque às vezes a pessoa ela vem querer disputar um cargo na sua empresa e não é o que ela quer. Mas dela, de repente ela está lá desempregada há 4, 5, 6 meses e ela vê ali uma oportunidade dela se reequilibrar financeiramente. Mas ela vai estar ali com você de olho naquilo que ela quer. Então essas perguntas te ajudam a entender isso. Outra pergunta boa aqui, ó. Em toda a sua carreira, qual foi a sua maior conquista? Como você se preparou? Como você fez para chegar nessa conquista? Como que você construiu tudo isso? Ou outra ainda, onde você teve mais orgulho de trabalhar e por quê? Qual foi o chefe que você mais admirava? Por que você admirava esse chefe? Ou ainda, o que você estaria disposto a fazer para melhorar a sua carreira ou para ter a carreira dos seus sonhos? Uma outra aqui que eu sempre gosto de fazer, ó. Que conselho você daria a uma pessoa jovem que fosse iniciar do mesmo jeito que você e te pedisse esse conselho? E essa aqui também é sensacional, ó. Se eu fosse ligar para o teu melhor chefe, o que ele diria sobre você? E se eu ligasse para o pior chefe? O que ele falaria? Então são perguntas aqui que elas vão ajudar muito você entrar na alma da pessoa, você entender ela profundamente. Eu recomendo muito que toda vez que você for contratar alguém, você já elabore perguntas nesse nível. Depois, nesse material que eu vou entregar para você, nesse rascunho que eu vou te dar alguns exemplos desse que eu falei, tá? Então vai ter tudo ali. E é claro, essa gravação, essa aula vai ficar no ar até quarta-feira. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Depois, quarta-feira, a gente tira e coloca lá na plataforma do aluno. Quarto passo, então. Quarto passo para contratar é você fazer uma investigação, né? Vamos brincar de detetive aqui um pouquinho. Mas como fazer uma investigação? Peça referências para a pessoa. Quem que pode falar sobre você? Ligue para essas pessoas, faça algumas perguntas. Empregos anteriores, se pode ligar também. Alguns empresários não costumam dar informação, mas muitos dão, especialmente se a pessoa incomodou. Então é interessantíssimo você ligar, querer saber. Faça algumas perguntas, umas perguntas inteligentes também para você saber daquela pessoa. Quer ver outro negócio que é legal, que é uma fonte riquíssima de informações? Redes sociais. Facebook, Instagram. Porque, ó, conforme o que a pessoa posta, você faz uma leitura de como ela é. Eu acho que todas as pessoas que a gente contrata tem que haver uma certa afinidade com a gente. Se você, por exemplo, é de direita, você contrata alguém de esquerda, ou se você é de esquerda, contrata alguém de direita, o negócio fica meio desbalançado ali. Então ali, muitas vezes, você tem esse subsídio, você tem essas informações, você consegue entender. Eu teve uma vez, até eu me lembrei agora, foi muito engraçado essa cena, eu me lembrei como se fosse hoje. Eu estava entrevistando uma pessoa, mas isso faz muito tempo. E ela estava sentada na minha frente e enquanto eu conversava, eu tenho essa mania, enquanto eu converso com as pessoas, eu já jogo o nome nas redes sociais para eu saber. E pá, de cara apareceu ali e de cara apareceu uma postagem dela. Quando eu vi essa postagem, eu tive que fazer uma pergunta que eu inventei na hora. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: se fulana, me fala, se você pudesse escolher ser um bicho, que bicho você gostaria de ser? Ela parou, pensou, um bicho. Eu queria ser um leão, porque o leão ele é forte, porque o leão é destemido, ele é determinado, quando ele quer uma coisa, e fez um discurso maravilhoso. Só que aí, olha só, a postagem que eu vi no Face dela dizia assim, ó. A postagem dizia exatamente isso. Tinha uma foto de um urso panda e dizia assim, ó, se eu pudesse ser um bicho, eu escolheria ser um panda. Porque o panda, ele passa a maior parte do tempo ou dormindo ou comendo e não faz absolutamente nada. Você acha que eu contratei uma pessoa dessas? Uma pessoa que valoriza ficar dormindo ou comendo? Longe de mim. Agora, se eu não tivesse visto aquilo ali, talvez eu tivesse me emocionado com o discurso dela lá sobre o leão.
Mas ali eu peguei na hora, beleza, claro que eu não falei aquilo ali, né? Nem falei que eu estava nas redes sociais ali. Mas é uma investigação muito válida. Outra coisa que é válida, dá uma consultadinha no crédito da pessoa lá, SPC, Serasa, cartório, dá uma olhada. Por que isso é importante? De repente, se a pessoa está toda enrolada, está endividada, pode ser um sinal não muito bom. Ou ela é desorganizada financeiramente, ou de repente ela pode vir na mão grande com você, sei lá. Fica atento, né? Ou pelo menos questiona, vem cá, o que aconteceu? Vê se ela tem uma história plausível, se ela foi sacaneada, ela teve uma sociedade e não deu certo. Avalia. É, até outro dia um cliente comentou brincando com a gente, olha, ex é uma boa referência, né? Ex-marido, ex-mulher. Claro que não dá, né? Mas se desse seria fantástico, porque essa pessoa vai dar a real, né? Mas vamos lá. Isso são tudo coisas pra gente contratar. Deixa eu ver se... Aqui que o Diego perguntou, o Diego Calcin aqui, Diego Felipe Calcin. Uma pessoa que vem por dinheiro e um bom salário, seria um mau colaborador? Diego, complicada essa tua pergunta, mas eu diria o seguinte: quando você coloca dinheiro em primeiro lugar, na minha humilde opinião, nunca é bom. Eu acredito muito que dinheiro vem em consequência, tá? Dinheiro é consequência. Dinheiro não é causa. O dinheiro ele motiva até um ponto. Quando você não tem dinheiro, você se motiva por dinheiro. Quando você tem, você já começa a dar valor para outras coisas mais importantes. Então, por exemplo, o que eu faço aqui hoje, a minha profissão, eu não faço por dinheiro. Estou me citando como exemplo. Eu tenho várias outras fontes de rendas passivas, de negócios, de investimentos que eu tenho. Tanto que eu estou aqui dando um conteúdo sem ganhar um centavo, aqui, entregando para vocês. Mas por quê? Porque dinheiro, eu entendo, dinheiro é consequência daquilo que eu faço. Eu faço o que eu faço por paixão. E a vida inteira, inclusive quando eu não tive dinheiro, quando eu tive em situações precárias, eu sempre preferi fazer coisas que eu amava fazer, mesmo sabendo que não iria me dar dinheiro quanto. Eu abri mãos de várias vezes, mão de oportunidades incríveis, que ia me dar uma renda muito melhor, mas eu não tinha simpatia com aquilo. Então eu acredito muito, Diego, que dinheiro não vem na frente nunca. Se o funcionário está com você só pelo dinheiro, cara, é complicado. Ele não vai ter um grande empenho, talvez ele não tenha uma grande dedicação, por mais que, mas ele vai querer manter aquilo ali. Mas eu para mim, bem na boa. Na minha opinião, paixão pelo aquilo que faz vem em primeiro lugar. Tá? Então você deve avaliar aí, tá bem? Tá, respondido? Acho que era isso. Tá, legal. Então vamos lá, então faça essa investigação aqui que nem eu falei. Legal, contratei o certo. O que eu preciso para manter uma pessoa certa na empresa? Contratei, mas eu preciso manter ela ali. Salário é importante? Claro que todo mundo quer um salário bom. Se a pessoa é boa, ela quer um salário bom. É o jus, né? Eu estou recebendo jus aquilo que eu faço. Só que só salário não contribui, só salário não segura as pessoas boas. Tem que ter além, tem que ter coisas a mais. Por exemplo, tem que ter um bom ambiente de trabalho. Não adianta pegar uma pessoa legal, uma pessoa que se empenha e botar ela sentar numa cadeira torta, quebrada, uma mesa torta, um local fedido. Né? Tem que ter um ambiente legal. Eu não estou falando de luxo, mas eu estou falando do mínimo necessário. Um computador capenga que ela não consegue trabalhar é ruim. As pessoas não se criam com isso. É importante ter respeito também. As pessoas são seres humanos. Você pode pensar, mas é óbvio isso que você está falando do campo. Mas eu gosto de falar óbvio também, porque eu vejo muito isso na realidade, infelizmente, tá? Eu vejo alguns empresários que tratam empregados como se fossem máquinas, como se fosse um ser inferior, e não é. São pessoas, e as pessoas elas têm que ser reconhecidas como pessoas. Tem que haver respeito, tem que haver admiração, tem que fazer o colaborador ele se sentir bem trabalhando com você. Porque se isso não acontece, se vira aquela relação que nem eu brinco lá do guerreiro solitário, que é aquele empresário que tá lá mandando, dando de chicote. Se a pessoa fez uma coisa boa, ele não elogia, ele acha que é obrigação, mas se a pessoa erra, ele cai com tudo em cima. Cara, as pessoas não têm tesão em trabalhar para uma empresa assim. Elas não vão motivadas, elas não vão fazer o melhor. Então eu acredito muito que tem que fazer a pessoa se sentir bem, tem que envolver as pessoas. Até porque, se a gente for analisar, a maior parte do tempo, algumas empresas estão em home office, a nossa está em home office agora por causa da pandemia, né? Por opção até. Mas se você não está em home office, você passa boa parte do teu dia, 30% do dia na empresa. De empresário que mais, né? Mas 30% do dia está lá. Então é uma segunda família. Não dá para estar num lugar que não tem clima. Então o clima é importantíssimo. Tem que ser um clima gostoso. Não quer dizer que é uma brincadeira, um oba-oba. Não, é um local de trabalho, é um local de respeito,
é o local de produção, mas também tem que ter um clima, tem que ser legal. As pessoas elas têm que ter orgulho de estarem ali, elas têm que se sentir bem com aquilo ali. E acima de tudo, qualquer pessoa boa, se você quer manter ela, você tem que dar para ela uma oportunidade de crescer. Porque sabe o que não é legal? Não é legal aquele colaborador se dedicar, passar anos com você, ele fez você ficar rico, você ficar milionário e ele ali sempre do mesmo jeito. Não é legal isso. Dê oportunidade para as pessoas. As melhores empresas, empresas inclusive que eu participo, aquelas empresas que deram muito certo, o que acontece? Tem gente lá que hoje ganha salário que se ele fosse trabalhar de diretor numa grande empresa ele não ganharia. Mas por quê? Porque fizeram por merecer, fizeram a sua parte, elas ajudaram a construir, então elas merecem isso. São pessoas que têm uma gratidão, são pessoas que mordem pela empresa, mordem pelo dono. Isso é importante. Quer ver outra coisa que é importante também? É comunicação, tá? Comunicação assertiva, uma comunicação que funcione. E infelizmente, muito empresário peca nisso. Não sabe se comunicar, não sabe se expor, não sabe se expressar, não favorece esse ambiente onde as pessoas consigam se expressar. Isso é muito ruim. Importantíssimo também para manter uma pessoa boa são os processos padronizados. Eu vou falar sempre em processo. A nossa base é processo. Inclusive, quase tudo que eu falo de processo. Então, processo é importante também. Organização é importante também. Semana passada, inclusive, eu falei no Q20 de quinta passada, eu falei das 5 clarezas que o colaborador tem que ter. Quais são as 5 clarezas? Tem que estar claro para ele a responsabilidade, tem que estar claro para ele o todo da empresa. Não é que ele vai fazer tudo, mas ele tem que saber o que o trabalho dele impacta nos outros setores, nas outras pessoas. Ele tem que ter clareza dos processos, ele tem que ter clareza dos motivos para que a empresa existe, ele tem que ter clareza dos motivos que ele está ali, quais são os objetivos dele, o que se espera dele. São as clarezas que as pessoas têm que ter. Isso tudo faz parte, tá? Se você participou na jornada do empreendedor líder, se você é aluno do empreendedor líder, você sabe que o primeiro passo que a gente fala para você parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa é pessoas comprometidas. Então essas bases, aquilo que eu expliquei lá, é necessário também para manter as pessoas. Como seria para você contratar as pessoas certas? Como seria na tua empresa você contar com um time só de colaboradores? Isso ajudaria você a trabalhar menos e fazer a empresa render mais? Por que eu perguntei isso? Porque essas dicas de hoje te ajudarão exatamente com isso. Você fazer contratações assertivas, você ter um time comprometido, um time de colaboradores que colabora com você, que colabora com a sua empresa, que colabora com os resultados. E essas técnicas, elas evitam você ter o sabotador na sua empresa. E eu garanto para você que isso funciona, porque eu pratico isso há muito tempo, isso dá muito certo, eu implantei em muita empresa que eu fiz mentoria VIP, funciona. Siga essas dicas, porque essas dicas vão te ajudar a você contratar certo. E você contratando certo, vai te ajudar a você parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. E isso vai te ajudar com o quê? Vai ajudar você a trabalhar menos e fazer a empresa render mais. Queridos, foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.